Vou contar aqui uma que não sei se vocês lembram de um jogo contra o São Paulo no Morumbi, que o Serginho chutou a bola no banco, derrubou o banco. Pra variar, né? O Nicanor deu com o pé no peito de madeira, dele. né? E eu tava, porra, meu compadre, né? Mas eu falei, pô, aí vou tentar tirar da briga. Aí tem aquele lateral esquerdo, o Ayrton, que faleceu aí. E aí o Ailton estava perto, falou, comigo não tem disso. Eu falei, garoto, não se mete nessa não, é fria tudo. Ele, eu não quero saber de nada. Saí correndo atrás dele, o fosso todo lá, entendeu? Mas é obrigação, eu tentei passar para ele, deixa os nego velhos se cobrarem lá, eles se acertam sozinhos. Então, tem algumas coisas que o próprio jogador... ele tem que saber aquilo que ele tem profissionalmente. O Guinegão, eu vi ele jogando, disputando a Taça São Paulo, eu mesmo, dele, do Dieguinho. Tem alguns jogadores que eu acho que o Corinthians vai tirar proveito, sim, e nós temos que tirar o chapéu para o Dorival, porque nunca vi trazer tantos jogadores de base como ele trouxe. Verdade. Mas é o sentido do que houve com o Santos. O Santos não tinha dinheiro, não tinha como contratar. Foi forçado. Foi forçado na base. E o Corinthians está sendo a mesma coisa, está forçando. E o André é bom de bola também. O André é muito bom, então, ontem entrou, foi provocado, soube receber a provocação. Então, quer dizer, é um aprendizado que aqueles mais experientes devem estar passando para eles, né? Com certeza, é. Mas você enxerga no Guinegão um potencial para ele até brigar por titularidade, ser de repente o substituto futuro do Yuri Alberto? Mas ainda vai requerer um certo tempo. Ele ainda precisa um pouquinho mais, porque você vê, ele cresceu e agora já deu uma estabilizada. Então, as pessoas, os torcedores já estão cobrando. Tem que ter tempo. Tem que ter o tempo. Agora que ele precisa do quê? Precisa de um apoio, tem que ter aqueles mais experientes. Calma, faz a coisa com mais calma. Calma que a coisa vai acontecer de uma maneira normal. E eu vejo assim, se você tiver que vender o Yuri amanhã, não venda. Não venda porque não vai jogar essa responsabilidade, porque a gente pode perder o Guinegão. Eu acho que é só uma questão, o Guinegão né? Tenha mais mercado pela idade do que o Yuri. Exatamente. Dizem que a Roma tá querendo o Yuri, né? Então vamos dar tempo ao tempo, porque eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias, como outros que saíram da base e que o trabalho que o Dorival está fazendo está sendo excelente. Boa, Basílio. É o pé de anjo. Basílio ensinando tudo, É o pé de anjo 7-7. Só tapa, só. Vai lá, faz sua pergunta pro Basílio. Eu tava até conversando em off com o Basílio aqui, um pouquinho antes de você chegar, sobre os volantes do Corinthians, né? O que ele acha, de uma forma geral, dos volantes do Corinthians? Eu acho que o Carrilho tá oscilando muito, caiu bastante o futebol dele, né? O Martínez é um jogador que é mais de marcação, né? Não é muito aquele mais cara, de marcação. Muito mais de marcação. O Bidon, até conversei com o Basílio, não vejo um posicionamento definido pro Bidon. Não sei se ele é segundo volante. Ele como meia funciona melhor. Não consigo como entender meia. o direito que ele é. Então, o que você pode falar Mas dos nossos volantes? Ele é um jogador muito mais criativo, né, do que os outros que o Corinthians tem. O Maicon, que eu tinha uma esperança, mas o Maicon está tendo muitas lesões, né? E você acabou de decifrar. O Carrillo é o jogador, é o cérebro ali. Ele tem uma habilidade, ele esconde a bola. Só que ele ficou muito tempo parado, se recuperando da lesão. Mas, com certeza, ele vai chegar gigante, principalmente nesses jogos finais. Aí, de 2026 também. Ontem ele não foi bem. Ontem ele pensava uma coisa, o São Paulo com 2, 3 marcações... ele não... Mas a gente sabe que ele é o que carrega, principalmente o trabalho que ele faz pelo lado direito, eu acho sensacional. Ele com o Mateuzinho... Faz uma dobra com o Mateuzinho. Faz um... Então, ele tem. É que ontem o raciocínio dele estava muito lento. Estava meio ele diferente. tentava sair por um lado, eu vou te falar. Você fala. Eu vou te falar. Essa turma... Fala.
é que eu não sou Fala. contra o jogador sair, mas esse Mas ano sai eles demais. deram uma exagerada. Sai demais, né? Esse Sai ano eles demais. deram uma exagerada. Aí, mas pra aí recuperar, você sabe como é, né? requer o tempo. Mas o tempo eles sabem que o Corinthians não dá muito, principalmente jogadores mais experientes. Entendeu? Eu acho que tem momentos para tudo. Eu não vou falar que eu fui bonzinho, que eu não. Eu saí escola de samba, ficava à noite. Porque na minha época era assim, as mulatas do Sargentelli, que a Puta gente madre, ia, mano. ia para um barzinho, ia assistir shows lá também e tal. Mas hoje, pela intensidade Não, hoje é demais, do, velho. do profissional dentro de campo, ele tem que ter o tempo de recuperação. Se ele pensar que ele vai para balada e depois vai jogar no dia seguinte, vai jogar meio morto, aí a gente está vendo. E Dá pra essa perceber de longe, cobrança, né, né? velho? A gente começa a cobrar, porque a gente sabe que hoje, por mais que o jogador fale, o negócio que tem ali, ninguém sabe-se. Nego vai lá, quem te convidou é o que está te entregando para todo mundo. Ah, com certeza. Ô, Basílio, quando o Memphis foi contratado, eu tava lá no clube e eu cheguei a ver que foi apresentado para ele lá o museu, que foi apresentado lá os bastidores ali do Parque São Jorge, uma coisa ou outra. Mas eu não vi você lá fazendo isso. Eu vi outras pessoas lá fazendo isso, que não têm o mesmo conhecimento, mas nem de perto, para apresentar para um cara de fora o que realmente é o Corinthians, né? Você acha que o Memphis ele já entendeu o que é o Corinthians ou ainda está caindo a ficha dele? Não, ele já entendeu. Já entendeu desde o ano passado o que é o Corinthians, entendeu? O que é a torcida, o que é a imprensa, entendeu? Ele simplesmente vamos por parte. O contrato do Memphis ninguém sabia nem onde estava. De repente apareceu. Nossa, esse contrato, Todo velho. mundo falava que o contrato do Memphis tá aliado com a parceria do Master que o Corinthians tinha, né? E não era bem isso lá. A gente tá vendo os valores, que eles falaram que era 1,5, né? Era 1,5. Ai. Aí agora Dobrou tá já. dando esse disparate aí é gatilho para não sei o quê, gatilho para não sei o que lá. Nossa, eu vi o hotel que ele ficou, pelo amor Você de Deus. viu? Eu vi Você foi aí, lá? Não, eu vi As imagens. as imagens, tudo. Eu falei, mas para que precisa tudo isso? Não sei, para mim, eu me vejo uma pessoa normal. Acho que não precisaria de tudo aquilo, né, naquele aparato. E como é que o clube faz um contrato daquele, né? Um investimento. Aí você fala, não, mas deu resultado o ano passado. Esse ano não está dando. Aí você vai ver os valores que estão sendo investidos, é muito desproporcional. E eu falo, pode ser que eu erre, mas nem na Europa ele vai conseguir. Não fazer vai, isso. não, vai. mas De jeito nenhum. não consegue. Você teve a oportunidade de conversar com ele, não? Tive, porque quando eles estão referente a isso, eles passaram no parque, depois levaram ele num jogo, aí me apresentaram falando quem que eu era, esse é o que fez o gol, esse é um ídolo e tudo. Aí cumprimentei ele, depois eles levaram no campo, apresentaram ele. Mas quanto tempo você ficou com ele ali? No... 15 minutos, 10 minutos. Pô, não, muito pouco, né, velho? Tá invertido isso aí. Tá invertido. Pra um Tá cara... Fica 3 horas com ele, as Não, pessoas aí que não são... Então, Não tem esse conhecimento... dá umas rataiadas do Corinthians, Entendeu? né? Então, é porque... A sua ideia é mais ou menos daquilo que eu peguei com o Dentinho e o Lulinha. Eles saindo da equipe de base, sendo aquele nome, o Lulinha, então, todos os times da Europa querendo o Lulinha e tal. Aí eles já estavam no profissional, Dentinho também, fazendo gols e tudo. Aí eu fui fazer uma matéria com eles. Eles falaram, eu queria ter o mesmo segmento, a história que o Basílio teve, eu gostaria que o torcedor me visse com a mesma história que ele está tendo e tudo mais. Ali eu bolei uma coisa, né? Eu pensei,
eu falei, pô, seria tão bom, né, se o clube fizesse aí um livro assim de apresentação dos ídolos que o clube teve, porque o Corinthians tem isso, viu? Sim. O Corinthians é o que mais valoriza os seus ídolos. Então, de mostrar a história um pouquinho do clube, né, para contar referente, você gostaria que um jogador que levasse e apresentasse Tudo bem, o pode clube para ele. pode ter o cara da imprensa, da comunicação junto lá, Pode ter mas ele até não o cara pode... da balada que vai com ele e Mas tudo, ele não pode tem. ser o cara que vai transmitir esse sentimento, porque esse cara não tem isso. O cara não sabe o que é. Mas aí que mora A vaidade. a vaidade. Eles Isso é querem uma bosta, né, eles mano? apresentarem tudo. Aí é aquele... A gente cúpula volta. que ia aparecer, Olha como a né? entrevista com o Basílio é foda. Aí a gente volta lá no sentimento de grupo. Da Borba, da história No do sentimento... Borba. Pô, se eu tô lá no clube e falo, ó, chegou o Memphis aí, cara. Puta, acho que a gente tem que apresentar o clube pra ele. Você vai lá? Falo, vou, mas vou levar comigo o Basílio. Com Vou certeza. levar comigo o Zé Maria. Isso. Vou levar comigo Vladimir. o Sim, Vladimir. sim. Vou Uma levar... história e que o esses clube caras... tem. É uma Porque história. são os caras que construíram a história com do clube certeza, que velho. tem que passar isso pro cara. Com certeza. Você tá me entendendo? Sim, com certeza. E aí, porque por isso que eu Total acho que às acordo. vezes o cara, ele tá no Corinthians, mas ele tá vivendo em outro mundo. Porque, tudo bem, ele também sozinho pode entender isso, mas não mergulharam ele no Corinthians do jeito certo. Não, do jeito que poderia Do jeito que tinha que ser. É.